Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus e quero estar passando para os irmãos testemunho de vida. O que vocês vão ouvir será realmente tudo o que aconteceu na minha vida. E através desse testemunho espero que você seja edificado e aprenda pelo Senhor Jesus muitas coisas que vão edificar a sua vida. Meu nome é Davi Vieira dos Santos, sou pastor da Igreja Reviver em Cristo no Brasil. Sou casado, tenho uma esposa maravilhosa que se chama Marinalva Moura dos Santos. Tenho 2 filhos. O mais velho é Votorantine Moura Vieira dos Santos e o mais novo, Votoran Moura Vieira dos Santos. Para a honra e glória do Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Queridos irmãos, eu fui preparado para ser sacerdote satânico nesse país. Sacerdote satânico é um em cada país. Não existe 2 sacerdotes em um país só. Qual é realmente o trabalho de um sacerdote satânico no país? Preparar discípulos para enviar nas igrejas evangélicas, para aceitar Jesus como Salvador de suas vidas, mas para se aproximar dos pastores, da mulher de pastores, dos filhos e de obreiro e músico da igreja. Era para que eles trouxessem os nomes dessas pessoas para mim e para que eu fizesse sacrifício em cima desses nomes, e Satanás usaria esse sacrifício para a destruição dessas pessoas. Então, meus irmãos, o sacerdote satânico realmente é escolhido na infância. No meu caso, foi escolhido com 6 para 7 anos. E ali, irmãos, tem que fazer muitas obrigações, tem que fazer muitas coisas que o diabo realmente exige que a pessoa faça para poder obter poder satânico. Então, mas o que me levou ao satanismo? Primeiro, já vem maldição de meus pais. Meu pai é índio da tribo da Índio Morcego. A minha mãe é índia da Arara Vermelha de Minas Gerais. Eles cultuavam realmente o Deus Sol, Deus da mata, porque os índios, eles buscam na roda do fogo invocação de demônios para orientar eles naquilo que eles devem fazer. Meu pai era filho de pajé, ele se tornou pajé. A minha mãe, o pai dela era pajé da tribo também. Ele via demônios na aldeia. E o que acontecia? Ele começava a lançar facão, foice, pedra. A minha mãe tem no corpo dela várias marcas de corte feito pelo pai dela. Então já a maldição já vinha vindo lá de trás do pai deles e passando, porque vem maldição hereditária. São raízes que vêm, são heranças que vêm também de família. E essas heranças, para acabar essas heranças de maldição, só acaba quando chega em Cristo Jesus, quando as pessoas se convertem ao cristianismo e passa a ser firme e fiel. Então, irmãos, ali a minha mãe, por ela ser muito judiada pelo pai dela, ela conhecendo o meu pai, o que eles fizeram? Fugiram da aldeia e vieram aqui para o estado do Paraná, na cidade chamada Tamboara, perto de Paranavaí, e ali começaram a fazer morada. E naquele tempo era tudo mato em volta desta cidade. Tamboara era vilarejo ainda, e eles começaram a morar ali. Só que do lado que eles moravam, num sítio do lado, existia um homem que era evangélico que também fazia moradia naquele lugar. E eu tive ali, a minha mãe, ela teve uma filha que é 1 ano mais velha do que eu. Depois a minha mãe ficou grávida da minha pessoa, e com 8 meses de gravidez ela sentiu mal, ela se sentiu com dor muito forte. E o que ela fez? Procurou ajuda, e ela foi até esse homem que era o vizinho mais próximo dela, que esse homem era evangélico, e pediu para que ele realmente levasse ela para a cidade ou ajudasse ela em outra forma. O que ele fez? Ele orou por ela. Orou por ela, e Deus revelou para ele que
tinha um menino, que ela tinha um menino que tinha que cuidar muito bem desse menino. Ele falou: olha, dona, cuida muito bem dessa criança, porque Deus tem um plano na vida desse menino. Então ali Deus começou a já prometer a mim, né, uma grande obra na minha vida. Mas Satanás ouviu também, porque ele já usava a minha mãe, ele já usava meus pais, né, os meus avós, ele já usava também como instrumento dele. Então houve uma promessa na minha vida que era para ela cuidar muito bem de mim, que eu ia ser um instrumento de Deus. Então veio a promessa. E disse que a minha mãe era para que não precisasse se preocupar não, ela pegou e voltou. Só que no meio do carreador que ela passava, existia uma tora de atravessado, uma árvore que tinha caído. E antes dela chegar a 1 metro, o que aconteceu? O Satanás veio a ela e deu uma rasteira nela, atingindo a barriga dela naquela tora, me atingindo também na caixa do peito, tirando meu coração um pouco fora do lugar, e torceu um pouco a minha caixa do peito. Satanás tentou me matar ali, mas a mão de Deus foi a meu favor. A promessa de Deus já tinha vindo para mim. Então Satanás ele podia fazer o que ele quisesse na minha vida, mas ele não tiraria a minha vida. Então ele prejudicou o meu corpo, mas Deus me deu vitória. E ali ela continuou indo embora, mesmo com aquele tombo tudo. Passado tempos depois, ela veio dar a luz a mim. Depois de uns 8 meses de nascido, ela estava trabalhando, apanhando algodão em cima assim de um morro. E lá, irmãos, a casa pegou fogo, né? A casa pegou fogo e eles desceram correndo para acudir a casa. Mas a minha irmã, que tinha 1 ano mais velha do que eu, era a única que estava por ali. E ela ficava ali perto de mim. Como a casa era de sapé, era feita de coqueiro, de pau a pique, como diz, né, o povo antigo, e o vento começou a queimar todas as palhas, e realmente pegou fogo em toda a casa. A minha irmã saiu da cozinha para o quarto, o fogo pegou ela entre o quarto e a cozinha, matando ela queimada ali. Como Deus havia uma promessa na minha vida, quando a minha mãe chegou perto da casa, o que aconteceu? O fogo não deixou mais ele se aproximar. Mas o Senhor, meu Deus, né, que faz atravessar pelo meio do fogo, me trouxe no Ares, né, e me colocou debaixo do pé de abacateiro. Eu passei pelo fogo. Louvado seja Deus. O Senhor faz a pessoa atravessar pelo meio do fogo. E ali a minha irmã morta, não teve como fazer mais nada. Passado anos depois, né, eu já estava com mais de ano, e a minha mãe continuando a morar naquele lugar, um dia, ela chegando do serviço, eu estava de joelho num toco, e eu estava com a mão posta para cima, só que eu estava sem respirar, e eu estava roxo. Ela pegou, correndo, e me levou também lá para esse homem que orava, e ali ele orou por mim, e falou assim: olha, dona, não se preocupa não, que Deus está mostrando algo para ele que nós não vemos, só é ele Deus, mas pode levar ele para casa, quando ele chegar lá ele vai estar bom, vai estar normal. E ali, meus irmãos, ela me levou de volta e passou ali tempos ali, eu fiquei bom, fiquei curado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas mudou depois uma outra família naquele lugar, e tinha uma menina de 7 anos de idade e outros meninos menores, e tinha um outro menino que era menor do que essa menina de 7 anos. Ele era terrível. Quando eu ia comer, jogava terra, jogava cinza na minha comida, e ele, usado pelo maligno, o que fez? Ele tirou o cobertor de dentro de um maleiro e me colocou debaixo das cobertas, tudo. E ali foi umas 10 horas da manhã. E quando a minha mãe chegou à tarde, eu tinha desaparecido, porque ele tinha me colocado dentro daquele maleiro. E a minha mãe me procurando, e o Espírito Santo deu um toque no coração dela para abrir o maleiro, que estava todo mundo apavorado, porque eu tinha sumido. O diabo estava tentando me matar de todas as formas. Ali, irmãos, eu peguei
eu estava roxo. Você vê, eu estava roxo. Minha mãe, né, abriu aquele barril, tirou as roupas de dentro e ficou desesperada. E me levou novamente para aquele homem ali. Ele orou e ela achando que eu estava morto. E através da oração dele, Deus, né, fez com que eu voltasse à vida de novo. Porque havia uma promessa de Deus na minha vida. E essa promessa de Deus, ela tinha que se cumprir na minha vida. Então não tinha como o diabo tentar tirar a minha vida, porque quando Deus promete, Deus cumpre. Nós prometemos algumas coisas e não cumprimos, mas o Senhor é fiel. O Senhor Deus é fiel. E ali continuou, ali, ela morando por ali. E meu pai, ele fazia picada de mato, cortava as árvores menores, depois jogava uma maior por cima. E um dia de domingo ele foi derrubar essas árvores. E no que ele estava atravessando por dentro dessa mata, deu um vento muito forte. E a picança, como eles tratam lá, que é as árvores picadas, caiu em cima dele, matando ele debaixo dessas árvores. E passando tempos depois, eu já estava perto de 2 anos, eu comecei a ficar muito doente. E essa doença começou a me levar para o caminho de morte. E a minha mãe, ela ficou desesperada porque não tinha como me tratar, não tinha como me ajudar. Então o que aconteceu? Ela foi para a cidade grande, foi para Paranavaí procurar ajuda de alguém que pudesse tratar da minha pessoa. E ela começou a bater de porta em porta até encontrar uma família de um cartório. E a mulher falou para ela assim: olha, dona, vamos fazer o seguinte, eu trato desse menino, só que a senhora dá ele para mim. Eu levo ele, dou estudo para ele, faço ele um homem de bem, e a senhora pode estar vendo ele, pode vir ver ele de vez em quando. Então foi aonde que a minha mãe me largou ali naquela mulher. Essa mulher à tarde me levou para casa. Agora, eu sofri muito com a separação da minha mãe. Sofri bastante. Porque hoje a gente vê que tem pessoas que se separam da família e não dá valor aos filhos. A minha mãe houve um motivo muito sério para essa separação. Eu, por causa de doença, foi obrigado ela a fazer isso. Mas tem pessoas que trocam os filhos e até a esposa que Deus deu por outra pessoa que não a conhece a convivência de si próprio. Mas ali, irmãos, aquela mulher me levou para casa, chegou na casa dela, reuniu a família e falou assim: olha, hoje eu trouxe um negrinho para a minha casa. Nós vamos de hoje em diante criar aqui um escravo. E ali começou: olha, vocês ensinam ele a engraxar sapato, começa a ensinar ele a fazer algumas coisas. Ela não me levou para o médico. Por quê? Ela era um escravo. Mas como Deus havia uma promessa na minha vida, então o próprio Deus me deu a saúde. Eu fui curado para a honra e glória do Senhor Jesus. E ali, irmãos, conforme eu fui crescendo, os trabalhos foram aumentando. O trabalho foi aumentando e começou a exigir de mim alguma coisa, né, muito grande, porque quando eu não dava conta da minha tarefa, elas me prendiam, né, a mulher e as filhas, muitas vezes, me prendia num banheiro e me cortava de fio de ferro, me batia. Então eu tinha que dar conta do serviço. Com 5 anos de idade, eu comecei a criar ódio daquela mulher, porque ela me obrigava a fazer coisas que uma criança de 5 anos não entendia nada. Então, coisas muito fortes, irmãos, que vocês vão estar sabendo isso numa igreja, quando eu estiver testemunhando. E ali, irmãos, eu procurava levantar 5 horas da manhã, eu ia no quarto desta mulher, com a faca grande na mão, para ver se a porta estava aberta. Se tivesse aberta, eu queria matar essa mulher de tanto que ela me judiava, de tanto ódio que eu tinha. Quando era tempo de Natal, que era tempo de presente para as crianças, tudo, o que acontecia? Ela comprava todos os presentes e ali ia distribuindo os presentes para as outras crianças. E eu falava: cadê o meu presente? Ela falava: escravo não precisa de presente. E ali foi indo, até acabar os presentes tudo, não tinha nenhum presente para mim. Eu não podia participar de eventos que eles tinham clubes, eles tinham vários lugares ali que eles iam se divertir. Mas eu não ia, porque eu não pertencia à família, eu pertencia
uma pessoa de fora, porque eu era filho adotivo. E muitas vezes o filho adotivo é tratado com malquerência dentro de casa. E muitas vezes os filhos adotivos também prevalecem também das pessoas. Só que eu, no meu caso, eu não prevalecia. Então, irmãos, e eu ia para o meu quarto e começava a chorar no canto da parede. Falava: mãe, aonde que a senhora está? Vem me buscar. Para mim, a minha mãe estava me ouvindo. Então, você vê a necessidade que sentimos da mãe, do pai. Eu fui criado assim, um tempo na família, outro tempo em outra família, e fui criado sozinho muitas vezes. Então eu sei o quanto é dolorido isso aí. Então é por isso que nós devemos amar, nós devemos estimar as pessoas que estão aí, olha, tanto nos criando, como também nós morando na casa de alguém. Então respeitar e dar honra para eles que estão nos abençoando, que se tornam sendo nossos pais. Então ali, irmãos, eu comecei a fugir da casa, e ela mandava a polícia, me buscava de volta, até que um vizinho chegou para mim e falou assim: olha, Davi, quando for sexta-feira, pula aqui para minha casa, eu vou estar te levando num lugar que vai poder te ajudar. O que eu mais queria era que aquela família me respeitasse. O que eu mais queria é que aquela família me considerasse como realmente da família. Porque eu tinha ódio, eu tinha revolta, e isso me levou a buscar algo para se vingar desta família. E ali, irmãos, eu continuei falando com esse homem, e esse homem falou: olha, sexta-feira você vem para cá e eu vou te levar num lugar, e lá você vai aprender algumas coisas que essas pessoas vão te respeitar. Aí eu falei: tudo bem. Quando foi na sexta-feira, eu fugi de casa e fui para lá. Ele me levou num centro chamado Umbandomblé, na cidade chamada Loanda, no estado do Paraná. Então ali, você vê que de Paranavaí, essa família mudou para a cidade de Loanda. E lá, irmãos, fazendo a convivência tudo ali, fui levado a esse centro. Satanás, ele estava incorporado numa mulher, e ele veio e me falou tudo o que estava acontecendo. E ele falou assim: olha, eu sei por que você está aqui. Se você está aqui porque a família te judia, ele começou a revelar a minha vida. Por quê? Porque o demônio sabe tudo aquilo que nós fazemos, ele ouve tudo o que nós falamos, ele só não sabe aquilo que nós pensamos. Por esta razão, meu irmão, nós temos que vigiar naquilo que nós fazemos e naquilo que nós falamos. Porque Satanás, ele não brinca não. Muitos brincam aí, olha, de ser crente, de ser evangélico, mas o diabo não larga de ser diabo. Ele continua sendo diabo. Então, ele ouvia tudo o que eu falava e o que aquela mulher falava. Eles também via, né, o que eu fazia e o que eles faziam. E aí, irmãos, ele falou: olha, moço, só que para que você receba esses poderes que a gente quer te oferecer, você tem que fazer obrigação. O diabo não dá nada de graça. O diabo exige de você alguma coisa. Ele te dá com a mão, mas te pega com a outra mão. Ele nunca é igual a Jesus. Jesus te dá e ele nunca toma o que ele te deu. Mas o diabo, ele faz isso. Ele dá de uma parte e toma você da outra. Ele sempre te cobra uma coisa que realmente para você ter o que é dele. Então ali, irmãos, eu falei: tudo bem, eu venho. Voltei para casa, apanhei bastante porque eu tinha fugido da casa. E ali, queridos irmãos, depois eu resolvi e fugi da casa. Eu peguei, fugi de casa e já fui direto para o centro, morar no centro. Porque eu tinha que fazer obrigações. Então eu comecei a fazer camarinha, mão de defunto, mão de faca, deitar no roncó, rapar a cabeça para o santo. Eu comecei a fazer todos esses sacrifícios. E deitar no roncó, irmão, visivelmente, nem os espíritas hoje que fazem isso, a pessoa quando deita no roncó, o demônio também deita junto. É coisa terrível ali. Eu tive visão de tudo isso aí. Então, no partir que você deita para fazer o roncó, então você está deitando com o diabo, aquele demônio que vai ser dono da tua cabeça.
Mas na realidade o dono da nossa cabeça é Cristo. Cristo é a nossa cabeça, Cristo é o nosso caminho. E ali, irmãos, você vê que o quanto é enganado para receber poder negativo. O diabo não tem poder para ajudar ninguém. Ele tem poder de destruição. Ele veio para matar, roubar e destruir. Está lá no Evangelho de João 14, né? E ali você vê que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Perdão, João 8,44, que diz que o diabo, né, ele é pai da mentira. Então ele veio com um monte de mentira. Então, irmãos, do partir dali, eu comecei a fazer todas essas obrigações. Fiz 25 obrigações. Quando eu estava com 6 anos de idade, eu peguei, fiz o quê? Completei as obrigações e já estava recebendo legiões de demônios. Com 6 anos de idade para 7 anos, eu já estava recebendo entidades de todo jeito, preto velho, caboclo, algum Cosmo, Damião, Nanamburuque, Xangô, um monte de demônios. E isso são demônios, não é anjos de luz não, né? Porque nós temos que fazer uma diferença, que quando se trata de guia de luz, se trata de demônios que imitam ser bonzinho, mas na realidade são demônios cruéis. Se você ficar devendo alguma coisa para eles, eles vão te judiar, eles vão te cobrar, eles vão fazer de você escravo e vão tentar até tirar a sua vida, se você dever uma vela para eles. Então, isso não é guia de luz. Guia de luz é o Espírito Santo que é guia de luz. O próprio Jesus é o nosso guia de luz. O próprio Deus é a luz. Então, quando se trata de Lúcifer, se trata de anjo de luz, mas quando ele estava no céu. Hoje, essa palavra Lúcifer tira do vocabulário, porque não existe mais essa luz nesse demônio. Então, se chama diabo. Diabo, irmão, é o que anda preso, que está no inferno preso. Vocês estão entendendo? Então, existe Beuzebu, que é o Deus desse século, segundo o entendimento das pessoas, e também depois Asmodeu, que é do ar, é o Deus da sensualidade. Então é que nem tem Pai, Filho e Espírito Santo, e tem Diabo, Beuzebu e Asmodeu, para lutar contra a Trindade celestial. Então, irmãos, ali eu comecei a fazer o quê? Todas a obrigação, comecei a obedecer, e lá tem que obedecer. Apesar que nas igrejas evangélicas hoje, nem todos obedecem seus pastores, mas lá é obrigado a obedecer o pai de santo e a mãe de santo. Então tudo que eles falavam para mim fazer, eu fazia. E fazia porque eu acreditava naquilo lá, que eu estava sendo beneficiado. Eu estava recebendo aquilo que eu queria, força e poder e autoridade, para poder fazer o quê? Para poder as pessoas me respeitarem. Então a sede de vingança que me levou a esses extremos. Então, como está a sua vida? Você está querendo se vingar de alguém? Você está com sentimento de alguém? Se tiver, tira do teu coração, porque isso não é de Deus. Tira toda a mágoa, tira todo o rancor do seu coração. Senão você vai acabar sendo instrumento do diabo. Eu era instrumento, estava sendo ali preparado para ser um instrumento. Na última sexta-feira do mês, todos os espíritas se reúnem para fazer uma adoração a Satã. Quer dizer, eles vão fazer oferendas e sacrifício de animais. E muitas vezes, num trabalho africano, também feito no Brasil, dentro do satanismo, também é sacrificado o ser humano. Então, o que eles fazem? Eles tiram coração, eles tiram cérebro, tiram fígado e sacrificam os demônios ali. Para quê? Para agradecer o diabo por tudo que o diabo deu a eles ao mês. E também aí vai ser envolvido o nome de pastores e das igrejas evangélicas, também dentro desse trabalho. Então ali tinha, como de fato, alguns nomes de pastores, de nomes de igrejas, que estavam ali também envolvidos nessas comidas de santo. E eles põem por baixo da comida de santo, depois entregam no cemitério. Entrega onde? No cruzeiro. Por que cruzeiro? Porque o cruzeiro significa assim, a cruz que Cristo morreu. Mas só que Cristo saiu da cruz e ficou no cruzeiro toda a maldição. Então a cruz é símbolo de maldição. A cruz é símbolo de maldição. Aqueles que carregam a cruz no pescoço estão carregando maldição no seu corpo. Então, irmãos, estou falando isso porque eu conheço áreas, né? São áreas que eu conheço. Então ali,
eles ali dentro, fazendo a comida santo ali, reunimos no salão, tinha média de 300 pessoas sentadas nas cadeiras, e de médio tinha umas 150, e incorporado tinha umas 95 pessoas incorporadas. E de repente, no meio do salão, apareceu 3 seres, demônios, 3 demônios, assim no meio do salão. Porque o demônio se materializa. O demônio se materializa, irmão. Se materializa em carro para provocar acidente, se materializa em cavalo, em bicho de estimação na rua para você levar para a tua casa. Ele se materializa em mulher, em homem. Ele se materializa no que ele quer. Então, ele se materializou e falou para mim assim: olha, você foi o escolhido. Eu falei: escolhido para quê que eu fui escolhido? Para ser sacerdote satânico nesse país. Eu tinha de 6 para 7 anos, não tinha completado ainda totalmente 7 anos. E ali, irmãos, ele falou assim: olha, e nós viemos para te oferecer poderes maiores, poderes muito grandes, para que você venha a fazer o querer de Satanás, o querer do diabo. Só que você vai ter em troca todos os benefícios que você precisar. Por exemplo, você vai ser famoso, você vai ser rico, você vai ter tudo que você quer na tua mão. Eu falei: mas isso eu quero. Ele falou: você quer isso aí? Quero, só que você tem que ter coragem. Eu falei: coragem para quê? Porque você vai ter que sair daqui e ir para um outro lugar. Você vê, nós estávamos na cidade chamada Luanda, e ele estava ali dentro do centro, e ele falou assim: olha, então você pega aqui na minha mão. Eu peguei na mão dele perante todas as pessoas. Ele falou: fecha seus olhos. Eu fechei os olhos. Quando ele falou para mim abrir os olhos, nós estávamos num cemitério, lá em Santa Luzia, Vila Jutina, Mato Grosso do Sul. Olha da onde ele nos transportou. Lá fala a palavra teleportação. Então ele me teleportou para lá. Não fala transportou, é teleportação. Quer dizer, sumir de um lugar e aparecer em outro. E olha, o diabo faz isso. Porque ele fez isso quando Jesus foi lá para o deserto ser tentado. Ele pegou Jesus debaixo do pináculo e levou Jesus em cima do monte do pináculo. Quem fez isso foi o diabo. O diabo teleportou Jesus lá para cima. Então você vê que ele não é brincadeira não, irmãos. Eu não estou pedindo para você ter medo do diabo. Eu quero que você teme a Deus, confia no Senhor, e com Jesus você vence o diabo. Porque sozinho você não vence de forma nenhuma o diabo. Então ali, irmãos, ele me levou para lá e falou assim: olha, você tem que abrir uma cova. Você vai ter que abrir uma cova agora e ficar dentro dessa cova 90 dias, quer dizer, 3 meses, ficar dentro da cova aberta. Eu falei: tudo bem. Eu olhei assim no canto direito do cemitério, eu vi lá uma casinha, fui lá, tinha umas ferramentas, trouxe as ferramentas, comecei a abrir aquela cova. Enquanto eu estava abrindo a cova, um daqueles demônios, ele sumiu, e o que ele fez? Ele chamou a Confederação Espírita, né, de São Paulo, a Confederação Espírita do Paraná, a Confederação Espírita do Mato Grosso do Sul, e eles eram para ir para lá, para o cemitério, que eles estavam preparando um sacerdote para o país, né, que se chama Brasil. Então, por quê? Para ter um domínio satânico dentro do país, para pôr ali dentro desse país um poder negativo de domínio sobre o espiritismo. E eu continuei ali cavando aquela cova, e embaixo eu me deparei com um caixão, me deparei com uma pessoa que estava dentro desse caixão, ela estava seca. Então você vê, a terra não consumiu o corpo desta pessoa. E ele falou: ó, esse aí vai ser o seu amigo de cova. Então ali, irmãos, eu fiquei dentro daquele caixão, ali dentro daquela cova, eu fiquei dentro daquela cova, junto com aquele defunto, e eu comecei a jejuar em 3 dias. Ele falou: olha, agora você vai jejuar cada 3 em 3 dias, eu te trago alguma coisa para você comer e beber, e cada 7 em 7 dias você vai tomar um banho de sangue, que nós vamos estar trazendo sangue para você. Eu falei: tudo bem. Então, do partir que eu abri aquela cova, eu já não saí mais, fiquei ali dentro daquela cova, eu estava de branco, porque eles têm a linha das almas que eles falam, e eu comecei a me preparar ali. Então você vê que eu comecei a jejuar de 3 em 3 dias.
Só que quando lá fala que tem que jejuar, lá tem que jejuar mesmo, é obrigado você fazer isso. Muitas vezes, irmão, o Espírito Santo pede para que você venha jejuar, e você não é sensível à voz do Espírito Santo e não jejua. Quando vê, as lutas estão aí, as coisas acontecem, e aí a tragédia vem e acontece. Por quê? Porque o Espírito Santo te alertou para você jejuar e orar, e você não fez isso. Mas lá no satanismo você tem que obedecer. Se não obedecer, vai sofrer. Ele é judiado por isso. Então, quando venceu 3 dias, eles vieram com uma tigela de sangue e uma tigela de carne. Eu tomei o sangue e comecei a comer a carne, só que dentro do espiritismo, tanto a Umbanda como o Candomblé, outras linhas que tem, como mesa de Nagô, mesa de Jurema, mesa de Angola, né, e outras religiões que não me vem agora em memória o nome, mas todos eles sacrificam animais. E lá come animais e bebe sangue, como nós comemos arroz e feijão em casa, e como nós tomamos água também, como estamos com sede. Então para eles é normal o sangue de animal e a carne de animal. E outra ali pega vivo o bicho e já arranca o sangue na hora. Então não tem essa história de cortar, deixar o sangue na vazia, não. Do jeito que sai do animal, os demônios já fazem com que aquelas pessoas, né, chupa todo o sangue do corpo daquele animal. Então ali, irmãos, eu comecei a comer aquela carne, e eu vi que aquela carne era meio cor-de-rosada, uma carne meio adocicada, uma carne diferente. E quando, no fundo da tigela, eu vi o dedo mindinho de uma criança. Então eles estavam sacrificando criança para me preparar para sacerdote satânico no país. Então, eu vi ali, pela primeira vez, né, essas coisas acontecendo. E estava acontecendo o que? Na minha vida. Então, irmãos, o que acontece? O diabo exige obrigações humanas, né, sacrifícios humanos, para preparar e conseguir o que ele quer. Quanto mais ele fazer isso, mais ele vai crescendo. Quanto mais nós fazemos as coisas erradas conforme a Bíblia diz para nós não fazer, e nós fazemos o contrário, isso é fortalecimento e um fortificante para o diabo. A desobediência é um fortificante para o diabo. Ali, irmãos, eu continuei ali, cada 7 dias tomando banho de sangue. Quando faltava 15 dias para mim sair daquela cova, ali tinha polícia militar, tinha outras polícias em volta, cuidando, fizeram um circo para ninguém chegar até onde eu estava. Por quê? Porque eu estava recebendo uma irradiação vinda da dimensão do inferno para essa dimensão. Então não podia ninguém olhar para mim ali dentro. E de repente um rapaz da Vila Juti, lá de Santa Luzia, ele furou o bloqueio e foi até onde eu estava. Irmão, se esse rapaz não morreu ainda, está lá em Santa Luzia, ele ficou assim, débil mental, ele perdeu a memória, porque ele recebeu nele a irradiação que eu estava recebendo, só que eu já estava sendo preparado. Passado 5 dias depois, outro também, realmente chegou até onde eu estava, recebeu a irradiação negativa, só que esse morreu na hora, a mente dele desintegrou. Virou uma massa só, assim, né? Virou uma gelatina a massa do rapaz, o cérebro dele. Então você vê, a irradiação que vem da dimensão do inferno é muito forte. Então, irmãos, faltando 15 dias, eu comecei a ver saindo do barranco, cobra com 2 cabeças, galinha com 2 cabeças, e eu falei, pronto, eu estou delirando, eu estou tão fraco que eu estou delirando. E de repente saiu assim uma galinha com 2 cabeças do barranco. Eu peguei ela assim, do outro lado saiu a cobra com 2 cabeças. Eu peguei também e era real. Aí o demônio apareceu em cima e falou, olha, o teu poder está chegando. Olha de que forma que chega o poder de Satanás. Os espíritos de demônios começam a vir em forma de animais, materializam-se em animais, não perfeitos, mas sim diferentes, porque eles não podem ser perfeitos, porque o diabo não é perfeito. Perfeito é Deus, e nós somos perfeitos porque somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso nós estamos aí, aperfeiçoando a cada dia mais, para a honra e glória do Senhor. Então ali, irmãos, eu venci os 90 dias dentro daquela cova. Lá chovia, eu tinha que ficar lá dentro daquela cova. Fazia frio, eu tinha que ficar dentro daquela cova. Olha, é um sofrimento absurdo, mas eu me sujeitei a isso. Tem pessoas que
se sujeita mais às coisas erradas, a fazer a vontade do diabo dentro da própria igreja e realmente não se sujeita a Deus. Mas que você venha se sujeitar a Deus em nome de Jesus. E ali, irmãos, eu fui levado para uma tenda, e nessa tenda estava sendo preparado ali um banho chamado banho de abô. Esse banho de abô, não banda e candomblé, isso é normal, mas é feito de ervas comum. Mas como eu estava sendo preparado para ser sacerdote, dentro desse banho de abô tinha enxofre, tinha vísceras humanas, como coração, cérebro, fígado, braço, mão. Tinha várias partes do corpo humano dentro daquilo ali, sendo cozinhado tudo junto. Porque eu ia ter que tomar banho daquilo dali, porque eu era sacerdote, então eu tinha que tomar, eu era obrigado a tomar. E de repente, antes de eu tomar esse banho, apareceu um rapaz vistoso. Preste atenção, irmãos. Um rapaz vistoso, bem vestido, de anéis nos dedos, correntes de ouro, né? Correntes de ouro no pescoço. A aparência dele era formosa. E ele veio e falou para mim assim: olha, eu vim da dimensão do inferno oferecer para você poderes maior que eles te ofereceram. Eu quero aqui oferecer para você que o diabo mandou. Ele quer dobrar o poder que eles te ofereceram. Você vai ser conhecido no mundo inteiro. Você vai fazer o que você quiser. Você vai ter o que você quiser. Tudo nas tuas mãos. O diabo vai dar tudo o que você precisa em cima dessa terra. Tudo que é necessário para você viver, o diabo vai te dar. Só que para isso você tem que ter coragem. Eu falei, coragem para quê? Coragem para descer ao inferno e fazer um pacto com o diabo lá no inferno. Eu falei, tudo bem, eu tenho coragem. Então você vê, esse rapaz vistoso, esse rapaz que era bonito, o diabo nunca vai aparecer para você bonito. O diabo nunca vai te oferecer uma coisa ruim e feia para você. Tudo que ele te oferecer é mulher nova, bonita, é homem novo, bonito, é riqueza, é emprego para tirar você da igreja, muitas ofertas ele vai estar fazendo para você. Por quê? Ele quer ver você longe de Deus, ele quer ver você afastado da igreja do Senhor. Então ele vem e te oferece muitas coisas, prostituição, muitas coisas ele vai estar te oferecendo. Então ele vai usar a tua carne, meu irmão, ele vai usar a tua carne, minha irmã. Então é por isso, jovem, que você tem que tomar cuidado. Porque Deus tem obra na tua vida, mas o diabo também tem. O Deus que nós servimos quer te levar você para o céu como filho dele. Mas o diabo quer ter um prazer de levar você para o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, você tem uma escolha. Você, para onde você quer ir, né? Então, ali, irmãos, eu tomei uma escolha. O ódio me levou a essa finalidade. Buscar o poder satânico. Então, irmãos, você vê que eu ia tomar esse banho quando apareceu este homem, me oferecendo coisas maravilhosas. Era exatamente o que eu queria. E ele falou assim para mim, olha, então se você tem coragem, sai aqui para fora da tenda. Eu saí para fora da tenda, ele se materializou num animal parecendo um cavalo, e na nossa frente tinha cova, que eu tinha ficado nela. Ele falou, amonta nas minhas costas. Eu amontei isso, irmão, perante as confederações espíritas do Brasil. Ali tinha muita gente ali. Tinha líderes, né, de centros de umbanda, de candomblés. Tinha centros africanos ali conosco. Tinha muitas pessoas ali, muita autoridade. Mais de 150 pessoas em volta, que eu creio que estavam ali nesse momento. E foi quando ele pulou dentro daquela cova aberta. Aquela cova se abriu. Aquela cova, ela se tornou agora no roda-moinho e nós descemos. E você vê que a Bíblia diz que realmente o diabo foi lançado em Isaías, capítulo 26, 14, diz que ele foi lançado às profundezas do abismo. A profundeza do abismo e, olha, a profundeza do inferno. Então, quer dizer, é uma prisão que está no abismo. E ele foi lançado nessa região. E nós descemos lá. Só que quando nós chegamos num determinado lugar, eu vi 3 portas enormes.
portas muito grandes. Irmãos, ali, essas portas, estava do lado direito uma grandona, na minha frente uma porta estreita e no meu lado esquerdo uma mais estreita ainda. Estava bem mais estreita ainda. E eu falei, olha, essa porta grande, o que está escrito nela em cima? Porque tinha uma placa em cima, ele diz assim, olha, naquela porta grande bem-vindo, você será bem-vindo. Então, você vê, irmãos, que o diabo fala para você, olha, bem-vindo para o mundo. O diabo quer ver você fora da igreja, quer ver você servindo a ele. Só de você não fazer nada, mas não estando na igreja, você já está fazendo a vontade do diabo. E é por essa razão que ele diz bem-vindo. Aí eu perguntei para ele, e essa estreita? Ele falou, essa estreita é do homem grande. Não existe homem maior do que o Senhor Jesus. Jesus é homem grande mesmo, não existe um homem maior do que ele. E eu falei, e essa outra mais estreita ainda? Aí ele deu um sorriso e falou assim, olha, aí é para os santarrões. Naquele tempo, quando eu fui levado ao inferno em vida, nessa época eu já estava com 15 anos de idade. E ali, irmãos, você vê, com 15 anos eu não entendia nada. Eu não sabia o que era santarrão, eu não sabia o que estava acontecendo. E ele falou assim, olha, santarrão é aquele homem que trabalha com o homem grande, que só ele acha que ele sabe tudo, que ele é o bom, que ele é o único que profetiza, ele é o único que pode ensinar, ele é o único que prega, e ele é o único que pode fazer todas as coisas. Ele não crê na profecia dos outros, quer que os outros crêem na profecia dele. Esse é o santarrão, põe o jugo em cima dos outros, exige dos outros, mas ele mesmo não dá um bom testemunho. Ele mesmo é um espinho dentro da igreja onde ele está. O santarrão é aquele que traz problema para o seu pastor. Então, e tem pastores que também são santarrão. Então ali, olha, ele não ouve conselho de ninguém, ele não olha para um conselho de um amigo que está do lado dele, um diácono, um homem simples, humilde. Alguém está falando, dando algum conselho, ele não aceita, que tem que ser do jeito dele. Quer dizer, a igreja não é Jesus. Jesus não é a cabeça da igreja. A cabeça da igreja está sendo quem? O pastor da igreja. E realmente não é assim que funciona. Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o corpo do Senhor Jesus na igreja. Então, irmão, ali, esses entrarão na sala, no corredor estreito, mas vai sair lá na sala grande, onde também vai direto para a sala dos desviados. Então ali, irmão, ele pegou, pôs a mão na porta grande, aquela porta se abriu, nós entramos para dentro de um corredor, e naquele corredor, eu olhei para trás, e em cima, na mesma porta, estava uma placa escrita. Eu perguntei para ele, olha, o que está escrito nessa placa? Do lado de dentro está escrito, proibido sair. O mundo fala para você, olha, agora você veio para o mundo, é proibido você voltar para a igreja. Eles não querem que você volte. Aí é proibido sair. Para entrar, bem-vindo, mas para sair, é proibido sair. Então é coisas hoje que está acontecendo. Então, a maioria dos desviados são os que são mais usados pelo diabo. Os desviados é os que escarnecem a igreja. A maioria dos desviados não tem mais o temor de Deus. Porque realmente estão desviados. Existe o afastado, que existe o temor, e existe o desviado, que esse não tem temor de Deus mais. Ele vai afrontar as igrejas, os demônios vão possuir ele, então vai ser um problema muito sério. Por isso, nós temos que orar por essas pessoas. E ali, irmão, nós começamos a andar e eu vi pessoas vivas ali penduradas naquelas paredes, e os demônios com as unhas grandes batiam no corpo daquelas pessoas e rasgavam, né, o corpo daquelas pessoas. Então você vê os demônios já judia. Por que aquelas pessoas estavam vivas? Todas as pessoas que fazem pacto, tanto na Umbanda, como Candomblé, como Mesa de Nagô, Mesa de Jurema, também em outras igrejas, né, que se diz assim, igrejas que são seitas. Tem algumas igrejas que também fazem pacto com o diabo. Por exemplo, a maçonaria. A maçonaria também faz pacto com o diabo. Os maçons, né, da quarta loja para frente, já começa a exigir um sacrifício mais pesado. Eu mesmo fiz pacto do diabo dentro da maçonaria. Eu fui maçom também há alguns tempos, então eu participava também só dentro do satanismo.
Não que eu ia em reunião, essas coisas, não. Eu assinava o livro satânico. Lá tem um bode que fala, tem um bode que escreve. É complicada a situação ali. Então, quem é maçônico passa a ser filho do diabo. Quem é de Deus passa a ser filho de Deus. Então, que você não venha ser maçônico em nome de Jesus. E ali, irmãos, todos os que fazem pacto com Satanás, então estava pendurado naquela parede. E de repente veio um cachorro em forma, com a cabeça de gente. E ali ele falou assim: olha, anda ligeiro que o mestre está esperando você lá na frente. O diabo é considerado como mestre porque ele domina ali a dimensão do inferno. Mas quando o meu Jesus desceu lá, Jesus foi o mestre lá do inferno, ele foi mestre de todo lugar. Por quê? Porque aonde Jesus está, ele domina. Onde Jesus está, ele é o primeiro lugar. Então, irmãos, o diabo, tudo ele tenta imitar. Ele tenta roubar realmente de Deus as coisas para ele. Mas em nome de Jesus, ele não pode roubar nada da nossa vida, porque quando Deus dá para nós, o diabo não toma, a não ser nós que jogamos fora. E ali, irmãos, eu comecei a caminhar, cheguei num salão enorme. Era uma dimensão muito grande. E nessa dimensão, do meu lado esquerdo, eu vi uma vazia muito alta, grande. E não tem como descrever essa vasilha. Eu sei que ela ferve, o líquido que tem dentro ferventa como se fosse ácido. Porque em volta é um buraco muito enorme. Em volta dessa vazia, porque aquele líquido cai e derrete a terra. E em cima dessa vazia eu vi uma nuvem negra. Preste atenção, você que não é evangélico, você que está desviado aí, preste atenção. Todas as pessoas que morrem sem Cristo, então desce e passa por o espírito dessa pessoa, vai direto por essa nuvem negra e cai dentro dessa vasilha. O demônio pega dali, olha, e realmente leva para outro tipo de sofrimento. É um absurdo ali, realmente é um sofrimento eterno ali já no inferno, já começa ali. E dali vai vir para o julgamento do juízo final e vai ser lançado no lago de fogo, aí é onde vai ser pior ainda. Então, irmãos, o povo que é evangélico e se desvia do caminho do Senhor quando morre e não consegue reconciliar com Jesus, então quando passa por essa nuvem, um demônio pega e já leva ele para uma outra sala, que depois vocês vão estar sabendo sobre isso. E depois, mais para frente dessa vasilha, eu vi 3 reuniões que os demônios estavam fazendo. Na minha frente eles estavam fazendo mais uma. Irmãos, ali naquela reunião os demônios subiam em cima da mesa, se cuspiam, se arranhavam, não tem reverência, não tem respeito. Olha, é coisa absurda o que acontece com eles. Hoje eu fico olhando que o povo de Deus é um povo que tem reverência. Então dentro de uma igreja nós não podemos ficar andando como se fosse corredor de mercado, como se fosse uma feira. Nós temos que vir, sentar e orar e conversar com Deus. Na igreja não é lugar de bate-papo, não é lugar de conversinha para lá e para cá. Quem quer conversar vai para os seus lares. Então, irmão, o que acontece? Lá no inferno não tem reverência, mas dentro da casa de Deus nós temos que ter reverência para a honra e glória do nosso Deus. Então ali, irmãos, ele me mostrou as portas que estavam do outro lado. Tinha várias portas, várias salas. Aí veio um demônio e falou assim: olha, vai lá na frente que o diabo quer falar com você. E eu comecei a andar, e eu comecei a deparar que no meio do salão para frente, eu comecei a ver umas pegadas de pessoas que pisou ali descalço com tanto poder, mas com tanto poder, aonde ele pisava, envidrou o chão. Envidrou o chão, e ali, irmãos, olha, coisa tremenda, porque ficou as marcas daqueles pés descalços. Onde ele pisava, ficavam as marcas. Eu cheguei no trono do diabo, que é um trono grande, mas o de Deus é maior ainda, porque Satanás quis pôr o trono dele acima do de Deus, por isso estava ali. O trono dele foi jogado para o inferno, na dimensão da escuridão, e ali eu vi a marca daqueles pés em cima dos tronos. Então tinha várias marcas queimando ali, queimou ali. De repente eu olhei para o diabo que estava do meu lado, meu corpo chegou a gelar, porque eu estava ali em vida, irmão. Eu não fui levado arrebatado, eu não fui levado por sonho, não, eu disse em vida. Deus permitiu que eu fosse em vida para o inferno. Isso é permissão de Deus. Se você não crê nisso, você não crê no Deus que você serve de poder. Porque eu creio no Deus que eu sirvo, que pode levar tanto para o inferno como para o céu. Então, irmão, se você estiver duvidando disso, você está duvidando de Deus, não é de mim. Deus permitiu porque havia uma promessa na minha vida, por isso eu estava ali no inferno.
E eu senti ali um calafrio muito forte quando eu olhei para a cara do diabo, porque na cara dele tinha o sinal dos pés, tinha no corpo dele, nas asas, né? Tinha várias marcas daqueles pés que ele pisou e queimou. Então você vê que aí cumpre-se a palavra, que Jesus desceu ao inferno na sua morte, tirou da mão do diabo a chave que era da morte e do inferno da mão dele. Então o Senhor Jesus venceu ele. Os demônios vêm, irmão. Os demônios vêm do inferno para essa dimensão, mas o diabo não sai do inferno. Se alguém falar para você que o diabo sai do inferno, então está mentindo. Não sai, o diabo não sai do inferno. Os demônios vêm. Beelzebu, que é o Deus desse século, já está aqui. Por isso que a Bíblia diz que o mundo já no maligno. Então Asmodeu está no ar, fazendo aí as tragédias do ar. Então, mas para a honra e glória de Deus, nós somos mais do que vencedores sobre todas essas coisas, em Cristo Jesus. Ali, irmãos, o diabo chamou um demônio por nome de tranca-rua. Dentro da Umbanda, Candomblé, dentro do trabalho dos africanos, tranca-rua é muito conhecido. Ele é popular. É como o diabo também no meio evangélico ali, ele é muito conhecido, mas derrotado. Tranca-rua também é conhecido, mas derrotado. Porque Jesus já derrotou todos esses demônios por nós. E através da nossa fé em Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedor e vencedor também sobre os demônios. Por isso nós temos poder para expulsar demônio. Mateus capítulo 10, né, diz: eis que vos dou poder para expulsar os demônios, né, os espíritos imundos ali, e todo tipo de enfermidade, porque tudo vem do diabo. Então ali, irmãos, você vê que eu comecei a conversar com o Tranca-Rua, e ele falou para o Tranca-Rua assim: olha, Tranca-Rua, você vai e mostra para ele tudo que nós temos dentro desta sala, que é o nosso plano contra o homem grande. É contra aquilo que realmente nós vamos fazer para que a igreja do homem grande não venha crescer. Mostra para ele tudo. Então aí Tranca-Rua começou a andar comigo e falou para mim assim: olha, você vai me ajudar lá em cima? Eu falei: vou, mas em que eu vou te ajudar? Presta atenção, olha como que o povo é enganado. Irmãos, Tranca-Rua trabalha no meio do povo de Deus. Ele falou: olha, eu trabalho no meio do povo do homem grande. No meio do povo do homem grande, para fazer ali fazer eles se confundirem e não obedecer a palavra. Por quê? A palavra, irmãos, ela tem que se cumprir na nossa vida. Quando se trata da palavra, se trata da palavra de Deus para a nossa vida, para a edificação da nossa vida. O diabo é conhecedor da Bíblia. E ele falou assim: olha, eu trabalho no meio do povo do homem grande, para que eles não dêem o dízimo e não dão oferta para a igreja do homem grande, para que a igreja do homem grande não venha crescer. Então você está vendo aí, o trabalho de Tranca-Rua é impedir cada um de nós de dar o dízimo na casa do Senhor, e que não damos ofertas, porque você vê que hoje o povo de Deus não está dando uma oferta mais de bênção na igreja, não. O diabo quer que nós damos esmola para a casa de Deus, e ele não quer que nós ajudamos missionários. Então você vê que se cada um que ouve o testemunho ajudasse, né, os missionários, muitos espíritas, muitos pais de santos se converteriam. Então o Tranca-Rua é para fazer você impedir de dar dízimo, de dar oferta alçada na casa de Deus, e de dar a oferta voluntária, e também de ajudar os missionários. Por quê? Para que a igreja não venha ter crescimento. Então, irmãos, ali nós continuamos a andar, e você vê sobre o dízimo e a oferta, Malaquias capítulo 3, do versículo 8 em diante, fala sobre isso. Pega a sua Bíblia e lê, e isso se cumpre. O diabo conhece essa palavra, e no verso 9, o próprio Deus lança uma maldição na sua vida, e o diabo sabe disso. Se ele fazer você não dar o dízimo, ou você gastar o dízimo para pagar suas contas, fazer lá o que você precisa, ele sabe que o devorador
essa maldição vai pegar você. Ele conhece a palavra. Então por isso nós temos que cumprir a palavra na nossa vida. Todos aqueles que se diz evangélico, que não dão dízimo e oferta alçada, esses realmente, irmãos, são amaldiçoados. Lá no livro de Hebreus também fala sobre o dízimo também. Então não vem com história que só o Velho Testamento fala, não. Jesus também deu dízimo. Então, irmãos, que você venha ser um bom dizimista para ser abençoado. Mas sim, dízimo e oferta alçada, porque tem dizimista indo para o buraco, porque não dão oferta alçada. Então tem que ser dízimo e oferta alçada, que daí você tampa a brecha para o diabo. E ele continua andando comigo. Ele falou, olha, vem aqui que eu vou te mostrar as portas. A primeira porta que ele abriu, eu estava 2 metros longe dele, e quando ele abriu aquela porta, saiu um calor de dentro que abrangiu o meu corpo inteiro. E aquele calor não saiu mais do meu corpo, permaneceu no meu corpo. Irmãos, lá dentro desta sala eu vi pessoas gritando. Eu vi pessoas falando, Senhor, me tira daqui, eu estou arrependido, eu quero voltar, eu quero fazer a sua obra. E eles gritavam tanto, só que para mim eu ouvia abaixo. Então você vê que eles estavam sendo sufocados, e ali é fogo e enxofre. Ali já era o sofrimento do lago de fogo. Você vê, irmãos, que o sofrimento, para quem conhece a palavra, é maior, é mais forte. Mas que você que está aqui ouvindo esse testemunho, né, que você que está afastado da igreja, se conserte, se reconcilie agora e volte para o Senhor Jesus. Porque eu sei que você não quer ir para esse lago, para essa sala que é fogo e enxofre. É sala dos desviados. Olha só, sala dos desviados. Então você que está desviado, reconcilia com Jesus em vida, porque depois da morte você não pode reconciliar mais. Lá em Eclesiastes 9, versículo 5, lá fala sobre isso, né? Que tem que fazer tudo em vida, porque depois que morre acabou. Depois ele abriu a segunda porta para mim. Irmãos, nessa segunda porta eu vi a igreja de Babilônia, uma imensa de uma igreja grande, e em volta dela várias igrejas que se diz evangélica, tudo ligado a ela, tudo enraizado a ela. Você vê, várias igrejas que pregam a palavra de Deus, mas são seitas, estão de formas erradas, não estão cumprindo a palavra de Deus. Eles tiram as versões bíblicas, né? Eles tiram a versão da Bíblia e realmente vão seguir um outro padrão de vida cristã, e isso aí não está de acordo com a palavra de Deus. Então não considera o outro como irmão, considera como primo, outros não considera nada, porque só eles que estão salvos, só eles que estão... Então essas igrejas não têm salvação. Essas igrejas que dizem que só ele está certo, essa igreja não tem salvação. Por quê? Jesus está preparando a sua igreja. Jesus está preparando a sua igreja. Então, irmãos, em nome de Jesus, que você não venha glorificar e gloriar a sua igreja, mas que você venha realmente ajudar o seu ministério e que você venha se aperfeiçoar cada vez mais. E ali, irmãos, o que acontece? Ele mostrou para mim essa dimensão que essas igrejas estavam sendo ligadas, porque hoje há muitas igrejas light aí, igrejas light que não tem mais uma doutrina bíblica de exigência e de mudança. Tudo hoje não faz mal. Olha, nada mais é pecado. Hoje as igrejas antigas que estavam erradas. É um problema sério, irmãos. É um problema muito sério. Mistura doutrina com usos e costumes, e aí complica a situação, dificultando o povo de vir para a igreja. Não, pregue a palavra e deixe a mudança com o Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz a obra da mudança. Não vou citar aqui as igrejas que estavam ligadas à igreja de Babilônia, mas todas as igrejas que não tiver de acordo com a palavra de Deus, essas estão ligadas à igreja de Babilônia. Depois abriu uma outra porta para mim. Eu vi 2 grandes computadores mundial. Um está pronto em Bruxelas. Quando ele está já feito a metade, foi colocada a internet global. E você vê, a internet, não existe quem domina a internet. Ser humano não.
existe o diabo. O diabo é a cabeça da internet, é o coração da internet, é o demônio. Então vem do inferno esse controle. Agora, é errado você usar a internet? Não. Assim como nós precisamos da internet para o bem, para pôr algumas coisas de Deus, o diabo tem que perder espaço, não é só nós que perdemos espaço. Ele usa as coisas nossas para benefício dele, então tudo que ele inventa, nós temos que também usar para nosso benefício. Mas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a nossa espiritualidade com Deus. Porque a internet é um desastre para muitas pessoas. Então, irmãos, depois ali eu vi Super Nintendos modernos, os videogames modernos. Por quê? Porque os donos da videogame, o dono da Super Nintendo são satânicos. Eles fazem sacrifício humano. Eles sacrificam pessoas humanas. Então isso, irmãos, nós não podemos ter dentro da nossa casa. E hoje o que está acontecendo? A maioria do povo evangélico tem hoje Super Nintendo dentro de casa. Ah, mas é joguinho, é isso, é aquilo. Mas junto com esses aparelhos vem o demônio. Aí, você aceita se quiser. Se você não quiser aceitar a palavra, o problema é teu. Então, o que Deus manda falar é o que eu estou falando aqui. Nós, como cristãos, tudo aquilo que Satanás fabrica, nós não podemos ter dentro da nossa casa, porque nós sabemos que está errado. E no partir que você sabe que está errado e leva para a tua casa, então Deus não vai ter compromisso com você. Alguma coisa vai acontecer. Teu filho vai ficar irado, vai ficar desobediente, vai ficar com um problema muito sério. Aí você quer um menino abençoado, você quer um menino inteligente, um menino calmo, um menino que seja benção, mas como? E aí, olha, aí nessas fitas, Mortal Kombat, Digimon, desenho do Digimon, desenhos orientais, tudo isso são satânicos. São satânicos que as crianças evangélicas estão assistindo e estão mudando os seus comportamentos. Desenho do Mickey, tem aí, olha, testemunhos aí até de pastores que tinha filha que o Mickey mandou matar a mãe. São coisas sérias, que isso não pode acontecer com nós. É simplesmente um desenho de quê? De ratos. Rato fala, irmão? O que rato faz? Rato destrói. Aí está destruindo a vida dos seus filhos também. Então, do Rei Leão gay, um monte de coisa satânica que a Disney, que também são satânicos, que faz sacrifício humano lá dentro, né? Tem um centro satânico lá dentro. São coisas sérias. E quando nós tocamos nessa área, aí muitos se levantam contra nós, querendo desmentir, usado pelo diabo, por Satanás, querendo dar razão ao que está errado, achando um gancho para se defender. Está errado. Não adianta você querer ser usado pelo diabo para vir defender uma coisa do diabo. Então, irmãos, que você não venha ser usado pelo diabo para querer se defender as coisas do diabo. E ali, ele abriu uma outra porta para mim. Eu vi um casal de pessoas brigando. E ali a mulher brigava com o marido, lançava o marido para as paredes, o marido lançava a mulher para as paredes, batia na mulher, e do lado deles eu vi um demônio que jogava um pó preto nesse casal. E esse casal, realmente, irmãos, cada vez ficava mais enfurecido ainda. Olha só o que eu vou dizer aqui. O povo evangélico, o povo cristão, na hora que fica com raiva, eles fazem uma destruição que um ímpio para fazer leva meia hora. Dentro de segundos. É a chance que o diabo tem de usar você. Então, olha bem para dentro da tua casa. Quem que está morando aí dentro? É Jesus que está fazendo morada na tua casa? Ou é o diabo que está morando dentro da tua casa? Essa discussão, essa desavença, essa falta de união com seus filhos, essa falta de diálogo na família. Porque o alvo de Satanás é a família. O alvo do diabo é destruir o pai e mãe para que os filhos venham a ser destruídos também. E ele falou assim para mim, olha aqui em cima. Ele me mostrou a visão. O demônio mostra a visão. O demônio profetiza. O demônio faz muitas coisas hoje para enganar o povo de Deus. Ele mostrou a visão que um homem esse que estava brigando estava dirigindo uma igreja. E na igreja tinha um homem de camisa vermelha, né, lá em cima. Falou, tá vendo aquele homem de camisa vermelha lá em cima? Eu falei, tô vendo. Então aquele era pai de santo, esse povo tirou de nós. Olha aqui embaixo, ele mostrou a visão da mulher dirigindo círculo de oração. Um homem de camisa amarela no meio ali daquele círculo de oração.
Está vendo aquele homem de camisa amarela? Eu falei, estou vendo. Aquele também era nosso. Olha aí para você ver, ó. Esse povo tirou de nós. Então você está vendo, irmão? O demônio tenta impedir o casal de fazer a obra de Deus. Então quando o homem quer fazer, a mulher impede. Quando a mulher quer fazer, o homem impede. Aí começa essa guerra. A mulher numa igreja, o homem na outra igreja, filho para outra igreja, casais que estão em julgo desigual. Não, a família é para ser unida numa igreja só. O homem é a cabeça, a mulher é para seguir o homem, é a disjuntora do homem, os filhos é para seguir o pai e mãe. Não adianta a mulher querer ser cabeça da casa, que aí vem maldição. O chamado veio para o homem, que é o marido. A mulher tem que reconhecer isso. Então acompanha seu marido e continua orando. Se for de Deus para um dia estar no outro ministério que você estava, é claro que Deus vai colocar ele lá com você. Mas não seja um atrapalho na vida do teu marido. Porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6 que a mulher tem que ser sujeita ao homem. Não para que o homem venha escravizar a mulher, pisar por cima da mulher, não. É para respeitar como esposa, como disjuntora. É para ajudar. No partido que a mulher assume ser cabeça da casa, o casal começa a se destruir, porque o diabo vai tomar proveito disso, que não é assim que a Bíblia diz. Então que Deus venha abençoar o seu lar, que isso não venha estar acontecendo. Depois, ele abriu uma outra porta para mim, estava sendo feito ali, os demônios fabricando imagem de escultura. Olha só, imagem de escultura. Muitos estão debaixo de maldição da idolatria. Então, essa maldição vai até a terceira e quarta geração. Está lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 em diante. Então, lê bem a palavra de Deus. Então você vê lá em Salmo 115 também fala sobre a idolatria. Quantas palavras de Deus fala sobre a idolatria. E Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Então você vê que esse aborrecer, Deus visitando esse aborrecer, então é maldição na vida até dos tataranetos que ainda vão viver. Por isso que tem muitos hoje que são tataranetos, estão debaixo de maldição aí. Então, irmãos, em nome de Jesus, saia debaixo da idolatria. Ali os demônios fazendo imagem de escultura para implantar na cabeça dos fabricantes de imagem. Então eles inventam imagem, aí o povo vai lá e compra. Aí leva para sua casa, dentro dessas imagens, cada fabricante, a maioria deles são espíritas. Se você for na Aparecida do Norte, dentro daquelas fábricas, você vai ver casa de demônios, você vai ver comida para demônio, você vai ver um monte de coisas lá que são dadas para demônios. E aí, olha, eles veem essas casas, essas imagens de Aparecida, de Virgem Maria, de Santa Luzia, de Santo Antônio, São João, São Pedro, todo esse pessoal aí, eles nunca viveram aqui. São os demônios que vieram com o diabo, lançado do céu, e assumiram essas entidades para enganar esse povo todo aí. Eu era enganado também. Então você vê, são coisas absurdas. Eu tinha um centro em Paranavaí, centro satânico, que eu tinha dentro do centro 632 imagens de santo, de escultura, feita pela mão do homem. Então você vê que não resolveu nada para mim, não me ajudou em nada. Pelo contrário, eu estava entrando debaixo de uma maldição de idolatria. E aí Deus falou, olha, foge da idolatria. Então, irmão, nós temos que fugir da idolatria. E ali, irmãos, ele estava fazendo um tal de santo alto, que era para funcionar na igreja de Santa Borrosa. Quer dizer, lá pode, porque a Santa Borrosa era uma bruxa, era uma escrava, como a Aparecida do Norte também, era uma bruxa da África, né? E ela morreu, e aí acharam a imagem e puseram o nome da imagem dela. Então que ela era Aparecida, e agora que apareceu naquele lugar. E aí complicou a situação. Então, irmãos, dali para frente, ele pôs aquele santo alto para trabalhar dentro dessa igreja, e diz que quando invoca aquela imagem, ele vem dentro de 15 minutos lá dentro da casa da pessoa. Eu já invoquei um monte de vezes para me expulsar ele nunca apareceu. Então você vê que é uma mentira do diabo, ele não aparece. E se ele aparece, aparece na casa daqueles que realmente estão sendo possuídos por ele. Ali, irmãos, depois eu desci uma escadaria.
e debaixo é uma outra dimensão. Lá tinha muitos anjos, milhares de anjos estavam lá dentro. Só que anjos que eram furiosos. Eles olhavam para cima e se lançavam no chão. Anjos com asa quebrada, anjos que tudo deformado. E eles estavam lá debaixo da dimensão do inferno, a outra dimensão. E a Bíblia diz, né, que eles estão reservados para o juízo eterno. Eles vão sair de lá só para o juízo eterno. Então ali, irmãos, você vê que eles se lançavam, olhavam para cima e se lançavam. Eu fiquei curioso. E eu fui me aproximando ali, era um tipo de umas grades, que tinha muito poder naquelas grades, porque eu creio que foi o próprio Deus que fez aquilo. E eu fiquei olhando para cima e eu vi uma dimensão aberta do céu, onde eles adoravam a Deus, ao Senhor Jesus, e agora onde eles estavam. Então eles olham para cima, vê a glória que eles perderam, e eles se lançam no chão, e eu creio que é de arrependimento. E quando eu subi a escadaria de volta, o diabo estava me esperando já na ponta da escada. E lá o que estava acontecendo? Ele falou, olha aqui para cima. Eu olhei para cima, daquela dimensão para esta dimensão, existia muita luz. E lá, daquela dimensão para essa, é tudo escuro, irmãos. E ali tinha muitas luzes que brilhavam bastante, outras pouco, outras menores e outras quase apagadas. Sabe de que luzes são essas, irmão? É do povo de Deus. Aquele que se consagra, que ora bastante, a luz dele brilha muito. E aqueles que já estão passando por muitas lutas, e ali não conseguem se consagrar, não conseguem orar mais, então pelo menos vão na igreja, a luz diminui. E outros só oram, a luz vai diminuindo. E aí tem outros que a luz é bem fraquinha, aqueles que estão afastados da igreja, mas a luz ainda brilha neles. Então ele falou, olha, você vai ajudar a apagar aquelas luzes. Você vai ajudar a apagar. Eu falei, tudo bem, eu vou ajudar a apagar. Você ouviu a primeira parte do testemunho do ex-sacerdote satânico, pastor Davi Vieira dos Santos.